Bom dia a todos, paz do Senhor. É bom estar de volta aqui à Igreja Batista de Queluz e bastantes pessoas que têm cooperado e cooperam ainda hoje com a sociedade bíblica de diferentes formas, seja em órgãos de direção, seja colaborando com iniciativas nossas, e também o pastor Rui convidando-me para estar aqui, mesmo depois de ter sido colega de seminário no mestrado, ainda me convida, portanto é sinal de que alguma coisa correu bem. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos. É muito bom estar aqui de volta. E eu queria partilhar algumas coisas antes de entrar na partilha da Palavra de Deus, que é a coisa principal que eu quero trazer para os irmãos. Mas partilhar um pouco daquilo que a sociedade bíblica tem feito nestes últimos tempos. A missão da sociedade bíblica é levar a Bíblia até às pessoas, onde elas estiverem, de uma forma que elas consigam ler, que elas consigam entender. E também, de alguma forma, conseguir divulgar a Bíblia nos meios em que ela não é tão divulgada. E aqui estamos a falar, claro, fora das prisões. Então temos feito isso de muitas formas e vou apenas, para não ser moroso, mencionar algumas que temos conseguido nos últimos anos ou no último ano. Temos tido algumas parcerias, trabalho com prisões para distribuir Bíblias para reclusos. Fizemos isso aqui na Grande Lisboa e queremos para o ano fazer também em São Tomé, na prisão que existe lá naquela cidade. Também conseguimos com alguns orfanatos aqui em Portugal e em Moçambique também levar alguns materiais, Bíblias, para aqui foi um orfanato só com meninas, o de Moçambique com meninos e meninas, onde podem ter ali uma Bíblia, cada uma delas, orfanatos que são cristãos e que, portanto, os professores e os responsáveis gostavam que elas tivessem, mas não tinham condições para as ter. Um deles, em Moçambique, foi interessante porque é um jovem que foi abandonado pelos pais. O pai é bruxo e queria que o filho seguisse essa carreira, vamos lhe chamar assim, mas o filho converte-se ao Evangelho e sente um chamado para pregar o Evangelho, para servir a Deus, mas o pai disse aqui em casa não, e então ele, com 11, 12 anos, foi morar para um orfanato, está lá a ser cuidado e tinha um grande desejo de ter uma Bíblia de estudo para poder ajudá-lo, porque ele não teve possibilidade de fazer um seminário, uma escola bíblica, e para poder ajudá-lo, e a responsável do orfanato disse-lhe, olha, nós podemos dar-te uma Bíblia, mas uma Bíblia de estudo nós não temos condições para te dar isso. E quando nós lhes falámos deste projeto, queríamos estar a abençoá-los com alguns materiais bíblicos. Um dos materiais que ela pediu foi uma Bíblia de estudo, e depois mandou-nos uma fotografia dele. Ele agora tem 17 ou 18 anos, creio eu, com a sua Bíblia de estudo. Nós partilhámos isso no nosso Facebook há umas semanas atrás. E a alegria dele e dizer que já começou a pregar e que então já começou a pregar para os outros, usar ali alguns esboços, algumas coisas que a Bíblia de estudo tem e já tem ali ferramentas para cumprir o seu sonho. Então, são estas coisas, é isto que a Palavra de Deus, há pouco os irmãos partilhavam aquilo que puderam fazer por uma irmã e a pessoa pode pensar, mas há tanta gente com câncer terminal, ajudar uma pessoa. Mas é essa a nossa missão. É ajudar uma pessoa de cada vez. Aquele rapaz, haverá muitos outros lá que não vão ter Bíblia, não vão ter Bíblia de estudo, muitos que não podem ir para um orfanato como este e vão crescer num lar muito complicado, mas para aqueles que podemos impactar, então é isso que nós temos tentado fazer. E também aqui temos tido vários projetos, o Ruben tem estado envolvido com um deles, da Bíblia em áudio, estamos quase a terminar o Antigo Testamento. Ruben, tens que ir lá gravar as frases que faltam, está bem? Mandaram-me esse recado, estiveste lá ontem? Então pronto, esteve lá ontem, tinham pedido este recado direto para ele. Estou a brincar. Não, estou a brincar. Por acaso não pediram. Mas o Antigo Testamento tem áudio. Temos o Novo Testamento. Estamos a gravar o Antigo Testamento, dramatizado em português de Portugal, em português europeu. E um dos objetivos é poder estar e oferecer aos lares de idosos, para lá as pessoas poderem ter, cada lar e até mesmo cada pessoa, ter uma Bíblia áudio para quando já têm dificuldades ou impossibilidade de ler. Temos feito projetos com a África de fala portuguesa, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e São Tomé. Eu estive há 2 semanas atrás em São Tomé, estamos a montar ali uma equipa e vou estar daqui a 1 semana e meia na Guiné e em Cabo Verde. E uma das coisas que em Cabo Verde os irmãos nos pediram e nós vimos que podíamos ajudar era criar um material bíblico para mostrar como é que a Bíblia ajuda na recuperação do alcoolismo. Porque é o principal problema social em Cabo Verde, é esse. A maioria das crianças cresce sem pai dentro de casa, apenas 5% da população cresce com um pai biológico dentro da sua casa e o grande problema social é a questão do álcool, onde chega a haver famílias que passam fome por causa de um pai ou de uma mãe com problemas de álcool. Então a Sociedade Bíblica preparou um material de como é que a Bíblia pode ajudar a combater esse vício e a pessoa a recuperar-se, como aqui organizações fazem aqui em Portugal. Lá não está nenhuma a fazer isso ainda
e então nós quisemos também, de alguma forma, servir não só a Igreja, mas servir também a sociedade. E a Guiné-Bissau, vamos estar a celebrar o Dia da Bíblia daqui a uma semana e meia ali, numa série de cidades. Então, irmãos, tem havido muitas oportunidades para a sociedade bíblica, tem havido muitas oportunidades para a Bíblia chegar a lugares onde não tem chegado, onde não tem sido acessível. E aqui em Portugal também tivemos, está ali atrás, o professor de escola dominical hoje, que ainda ouvi um pouco, Carlos Mendes Jorge, cooperação com ele, temos estado a trabalhar com os CTT, temos estado a fazer algumas exposições da história da Bíblia em selos, fizemos a história da Reforma em selos, e a semana passada, no dia 31 de outubro, na comemoração dos 502 anos da Reforma Protestante, foi lançado em Portugal um selo sobre os 200 anos da Bíblia João Ferreira de Almeida. Está aí em qualquer posto do CTT, selo nacional, selo internacional. É uma forma de colocarmos, de chamarmos a atenção de porque é que a Bíblia ainda hoje é importante. Lançámos nesse evento uma Bíblia com uma capa de cortiça, mais portuguesa não podia ser, tudo uma forma de celebrar a palavra de Deus, não pelo livro, nem pelo tradutor João Ferreira de Almeida, tudo isso acabam por ser justificações. O que nós queremos é que a mensagem da Bíblia seja comunicada. Então, por todas as formas e mais algumas, temos feito isso. E eu quero mostrar-vos um vídeo, antes de lermos a palavra. Quero mostrar-vos um vídeo de 1 minuto e 40 segundos, que fala de uma iniciativa que vamos ter no próximo ano, e que depois vocês, quando estiverem a sair, vão receber um cartãozinho destes, que mostra como é que podem participar, e também vão estar a receber algumas informações nossas. E eu chamo a atenção para esta, antes de passar o vídeo. Uma Bíblia por mês. Aquilo que estamos a fazer em África, irmãos, é graças a pessoas que nos têm estado a apoiar para poder fazer isto. Aquele testemunho daquele rapaz em Moçambique é porque temos pessoas que nos têm apoiado com esta campanha Uma Bíblia por mês. Então, como o pastor Rui disse, se quiserem envolver-se, vejam como neste folheto que vai-vos ser dado no fim do culto. E agora queria só, antes de ler a palavra, falar-vos aqui de uma iniciativa que vamos ter para 2020. No te aroha o te atua ki te ao. Homai ana e ia tāna tamakotahi. 叫一切信他的不至灭亡，反得永生。神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。 Inilah cahaya sejati yang datang ke dunia. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. Those who believe in the Son. God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Isto é uma iniciativa a nível mundial das Sociedades Bíblicas Unidas de fazer a leitura da Bíblia em voz alta, em público, durante o ano 2020. Podem inscrever-se através deste cartão que tem aqui, tem um site, vai estar em inglês, é só depois mudar a língua para português, que também está lá disponível. E há aqui duas ideias com este projeto, irmãos. A primeira, componente espiritual. Durante 365 dias, mais de 100 países já estão inscritos nesta iniciativa. Vai haver pessoas a ler o mesmo texto bíblico ao redor do mundo, em voz alta, em espaço público, onde podemos estar a fazer uma cobertura do planeta com a leitura da palavra. E o outro tem a ver com a divulgação, porque isto será feito através de uma app desenvolvida especialmente para isso, onde nós podemos partilhar dentro de um grupo da igreja, partilhar com amigos, partilhar depois nas redes sociais. E a ideia é criar um ruído, não há uma palavra portuguesa muito melhor para isto, mas ali um ruído em termos de redes sociais, em termos de comunicação social, para chamar a atenção da Bíblia. E cada igreja, cada país, cada comunidade pode organizar isso, pode ir para a frente do Palácio de Queluz fazer as leituras, pode ir para a frente de Belém. Eu só falo de lugares em que tem pastéis para comer depois. Belém, Queluz.
Sintra, enfim, que é para juntar o útil ao agradável. Mas a ideia é esta, é colocar as Escrituras a serem lidas em voz alta, o mesmo versículo em todo o mundo, naquele mesmo dia, na língua, obviamente, de cada país. E esta é uma iniciativa que nós nos juntamos e que vai estar a decorrer. Começa dia 1 de janeiro, o primeiro país a começar é Nova Zelândia, ainda aqui é 31 de dezembro, e lá eles já estão dia 1 de janeiro. Então, à 12:01, eles vão lançar a iniciativa lá e depois todos os outros países do mundo vão estar a acompanhar. Então, irmãos, envolvam-se com amigos, com comunidades, com redes sociais. Vamos, para variar, usar as redes sociais a nosso favor e a favor do Reino de Deus. Amém? Irmãos, eu não me apresentei propriamente, mas creio que sabem, Miguel Jerónimo, casado, pai. Quando vim aqui já tinha 3 filhas, já. Isto vai atualizando, por agora chega. Mas tenho a Beatriz com 18 anos, tenho a Daniela com 13 anos e tenho a Carolina com 2 anos. Tudo meninas. Esta última com uma diferença bastante grande das outras. Sou casado já há quase 20 anos com a mesma mulher. Namoramos há 26 anos e tenho trabalhado com a Sociedade Bíblica desde que me casei. Tenho pastoreado uma igreja aqui perto, em São Marcos, no Cacém, e servido a Deus da melhor forma possível. E eu queria partilhar hoje convosco acerca de alguém que fez um trabalho muito melhor que o meu, que teve um impacto muito maior que o meu, e eu queria ver com este homem, e tentando resumir aqui em 30 minutos, a história dele não é fácil, mas como é uma história conhecida, vai ajudar-nos, que é a história do rei Davi. E das fases da vida que ele passou, e 3 coisas, 3 lições, 3 princípios que podemos aprender com este homem, que veio a ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas o tema da minha mensagem é um rei sujeito ao rei. Um rei com R pequeno, sujeito ao rei com R grande. E o meu propósito é que no final desta mensagem, mesmo nós não sendo reis, mas sendo homens e mulheres, com a nossa liberdade, com a nossa individualidade, possamos nos ver espelhados na história de Davi e que também nós precisamos de estar sujeitos a este rei, a este Senhor que nós temos sobre a nossa vida. Então eu queria começar por ler o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 a 11. Vou estar a ler na Almeida Revista e Corrigida. 1 Samuel 17, 1 a 11, em que nos fala desta primeira fase da história de Davi. Bom, aliás, avança um pouquinho, há uma pré-fase, há uma pré-história daqui, que é a fase em que Davi é ungido rei. Desconhecido, chega ao profeta à casa do seu pai, chamam os seus irmãos, esquecem-se de chamar Davi, finalmente chamam Davi, e Deus fala com o profeta Samuel e diz, é este homem que será rei sobre Israel, e unge-o, mas ninguém tem conhecimento daquilo. A história bíblica nem nos diz se ele explicou porque é que o estava a ungir, o que é que estava a fazer, mas a verdade é que Davi passa aquele dia, acaba aquele momento e volta para a sua vida, até que chega este momento que começa a mudar a história dele. Então, 1 Samuel 17, versículo 1 diz assim, e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém. E o vale estava entre eles. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saúl? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saúl e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aqui a palavra do Senhor. Esta fase da vida de Davi eu chamei-lhe de desconhecido a ungido, ou de desconhecido a famoso.
E mostra-nos aqui um desafio feito por Golias, por um herói dos filisteus, dos inimigos do povo de Deus, em que lhes diz: olha, eu sou o homem mais forte do meu exército, mandem-me o homem mais forte do vosso exército, nós vamos guerrear, e escusa de estar o povo todo envolvido em batalha. E a Bíblia mostra-nos, ou dá-nos a entender, que Saul era um homem forte, Saul era um homem grande, Saul era um homem respeitado em batalha. E Saul era o rei daquele povo. E então, quando eles fazem este chamado, ou quando é feito este desafio por parte de Golias, é natural que houvesse esperança, que houvesse expectativa da parte do povo de Israel, de que o seu rei Saul saísse da sua tenda com a sua armadura também, com a sua espada, com o seu escudeiro, com a sua lança, e dissesse: eu enfrento este desafio, eu não tenho medo de ninguém, eu vou lá e eu vou derrotar este gigante. Sabes, aquilo em que eu e tu nós confiamos é aquilo em que nós colocamos a nossa esperança. Há pessoas que confiam no seu trabalho, confiam na sua força, confiam no seu talento, confiam no seu dinheiro, confiam nas pessoas que conhecem, nas conexões que fazem, nas cunhas que têm. E naquilo que elas confiam, elas colocam a sua esperança. Então elas dizem: olha, aquilo vai dar certo porque eu tenho confiança em mim, tenho confiança no meu pai, tenho confiança em alguém famoso que conheço. E aqui o povo tinha a sua confiança colocada num homem, num rei, numa figura de autoridade. E esse homem tardava a aparecer. Esse homem que era um homem forte. Não nos vamos esquecer que esse homem Saul era um homem ungido por Deus. Era um homem que foi o primeiro rei de Israel. E conforme os dias iam passando, a esperança daquelas pessoas ia desaparecendo, ia dando lugar ao desapontamento. Que eu acredito que a Bíblia diz-nos que todos os dias Golias saía para fazer o desafio. E eu posso imaginar colocar-me no lugar daquele exército e ficar a olhar para a porta da tenda do rei todos os dias para ver: é hoje que o rei vai sair. Se calhar ontem estava mal disposto. Não, ele é um rei espiritual. Eu acho que ele esteve a orar e a jejuar ontem, mas hoje ele vai. Hoje ele aparece. Não, hoje não apareceu, mas é amanhã. Hoje está a chover, então é amanhã que ele aparece. É amanhã que ele vai fazer alguma coisa. E nós sabemos pelo relato bíblico que Saul não chegou a sair da sua tenda. E aqui então surge Davi. Aqui então surge a personagem que vamos estar a falar hoje. Davi, ele diz-nos mais à frente, nos versículos 31 a 37, que tinha um historial de sucesso, vamos dizer assim, em batalhas improváveis. Lutar contra um urso, lutar contra um leão. E nós lemos isto e podíamos correr o risco de pensar que todos os pastores naquela altura lutavam contra ursos e leões. Eu acredito que não. Eu acredito que Davi, ao mencionar aquilo, é porque era uma coisa extraordinária. Eu acredito que o pai de Davi, se ele chegasse e dissesse: pai, eu estava com as ovelhas todas, veio um leão e levou uma ovelha. E o seu pai diria: Davi, mas tu estás bem, olha, pronto, ainda bem, é uma ovelha, filho, olha, é uma ovelha, mas tu estás bem. Mas Davi dizia: não, pai, ele levou a ovelha, mas eu fui atrás dele. Não, veio um urso, mas eu fui atrás dele. Então isto distinguiu de alguma forma. Agora, o que é fantástico, e esta é a primeira característica de Davi que é fantástica e que nos pode inspirar, é que Davi colocava a sua confiança em Deus. A confiança de Davi não estava nas suas capacidades. Quando Davi diz isto, que lutou contra o leão, que lutou contra o urso, não era para se gabar, era só para convencer Saul a deixá-lo ir. Porque Saul disse-lhe logo: olha, tu não podes ir, ele é um guerreiro desde a sua juventude e tu és um miúdo, tu és um moço. Então Davi puxou aqui e ali dos seus galões e disse: não, mas eu já fiz isto, eu já fiz aquilo, fica tranquilo. Mas no versículo 45, quando a Bíblia nos diz que ele está em frente de Golias, ele não fala a Golias sobre leões. Ele não fala a Golias sobre urso. Ele não diz: Golias, já matei um urso maior do que tu, já matei um leão mais feroz do que tu. Não. Ele, quando está diante de Golias e quando todo o povo está a ouvi-lo, e quando todo o povo está ali na expectativa: será que Davi vai ser massacrado ou que por algum milagre ele vai ser um super-herói que vai trazer a vitória? Davi diz imediatamente: tu vens contra mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O versículo 45. Davi não disse: olha, Golias, tu vens com espada, mas eu sou especialista na funda. Medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos, de lançamento da funda. Então eu sou melhor do que tu. Não é isso que Davi diz. Davi nem fala dele. Davi, quando fica ultrajado por aquele desafio, se nós lêssemos o capítulo 17 todo, íamos perceber que Davi dizia: mas como é que ninguém faz nada?
Este homem está a insultar o nosso Deus. Não é Saul, não é o nosso povo, é o nosso Deus que ele insulta. Como é que ninguém faz nada? Com certeza Deus vai usar alguém. E quando ele viu que Deus não estava, ou que ninguém estava a responder a esse chamado, ele vai e ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o que é fantástico, e a história de Davi dá-nos essa perspectiva como quase nenhuma outra na Bíblia, é que nós não só sabemos o que Davi disse, nós não só sabemos o que Davi fez, nós sabemos o que Davi pensava, por causa dos salmos que podemos ler. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E porquê é que isto é importante, irmãos? Porque Davi confiava em Deus quando era desconhecido, mas Davi, como vamos ver mais à frente, mesmo quando era rei, quando se tornou famoso, ele mantinha a sua confiança em Deus. E uma coisa extraordinária na vida de Davi, se tu fores ler o seu relato, é que ele enfrentou várias batalhas. Ele foi um homem que enfrentou muitas batalhas, muitas guerras, tanto quando era fugitivo como quando era rei. E antes dessas batalhas, ele ia e ele consultava ao Senhor. E eu posso imaginar aqueles homens de sua confiança, os seus valentes, talvez quando ele era um fugitivo diziam: ok, vamos consultar ao Senhor porque estamos em desvantagem. Os outros são mais do que nós, então Davi ora. Mas quando Davi era rei, tinha os seus exércitos. Eu imagino-os antes de ir para a batalha dizer: meu rei, atacamos pela esquerda, pela direita, quem é que vai à frente? São as lanças, são as flechas. Ele dizia: esperem um pouco, vamos orar. Como assim, Davi? Vamos orar. Tu és o rei, quem sabe és tu, quem decide és tu. Mas Davi era um homem que ao longo da sua história, ele tinha a sua confiança em Deus. Davi sabia que ele tinha escolhido para ser um rei de Israel, mas não o rei de Israel. Ele sabia que havia alguém que governava muito acima dele e em todo o tempo ele se sujeitava a esse governo de Deus. Irmãos, confiar em Deus, depender de Deus, não é sinal de fraqueza. E muitas vezes no mundo nos é mostrado isso. Bom, uma pessoa tem um problema, vamos orar. Orar, isso não vai resolver nada, orar não resolve nada. Não, olha, eu tenho uma decisão importante para tomar na minha vida, eu vou orar. Como assim vais orar? A vida é tua, tu é que decides. Alguma vez Deus, o teu pastor, a tua religião tem alguma coisa a impor na tua vida? A decisão é tua. Tu és inseguro, tu és frouxo, usando uma palavra mais forte. O que é que tu és que não és capaz de decidir por ti mesmo o que é que fazes ou o que é que deixas de fazer? Mas nós que colocamos a nossa confiança em Deus, não somos frágeis, não somos fracos, não somos frouxos, mas simplesmente nós sabemos que há alguém acima de nós que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Deus sabe melhor do que nós. Os planos dele, parafraseando o profeta, são maiores que os nossos, mais altos que os nossos. Os sonhos dele são maiores e são melhores e trazem um fim proveitoso para nós. E muitas vezes, irmãos, nós colocamos a nossa confiança ou até mesmo as nossas decisões na mão de pessoas que não conhecem a Deus. E damos ouvido às suas palavras, damos ouvido aos seus conselhos, há dos noticiários, há dos colegas, há de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que já estão derrotadas antes de começarem, que nem sequer tentam fazer, como estava aquele povo, como estava o rei Saul. Então a pergunta é esta, com base naquilo que nós aprendemos na vida de Davi: onde é que nós colocamos a nossa esperança? Em quem nós colocamos a nossa confiança? E olha, se é mau colocar a nossa esperança em alguém lá fora, é igualmente mau colocar a nossa esperança em nós mesmos. Não está aqui a nossa esperança, não está aqui a nossa confiança. Quando Davi foi para esta batalha e para todas as batalhas na sua história, ele ia em nome do Senhor dos Exércitos, como ele disse a Golias, a quem tu afrontaste. E é no seu nome que ainda hoje eu vou dar o teu corpo de comer às aves do céu e às bestas da terra. Esta expressão a gente pode não usar, está bem? É um pouco mais forte nos dias de hoje, já não é tão comum. Mas a ideia era essa: eu vou vencer esta batalha porque eu confio no Senhor. Alguns capítulos mais à frente, no capítulo 24, nós encontramos uma outra fase muito importante da vida de Davi. Capítulo 24, versículo 1 a versículo 7. Aqui Davi passou de herói a exilado.
O que acontece depois da batalha com Golias? Depois da batalha com Golias ele torna-se famoso, muito famoso, aos olhos de Saul, demasiado famoso. E então ele começa a ser aclamado pela população, ele começa a sair para as batalhas, a liderar o exército de Saul, a obter vitórias, e Saul começa a ficar com inveja, Saul começa a ficar com ciúmes, então Saul tenta matá-lo, e Davi, que tinha vindo do nada, tinha sido levado ao palácio e exaltado, agora volta ao nada, mas pior ainda, é perseguido e tem que fugir para salvar a sua vida. E a Bíblia diz que no meio dessa sua fuga, Deus foi juntando a ele homens amargurados, endividados, assim, homens que não tinham nada a perder. Homens que também já estavam desesperados, foram-se juntando a Davi. E encontra-se este episódio aqui então, de 1 Samuel, capítulo 24, em que diz assim a Bíblia: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas e das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Irmãos, esta história é cómica. É cómica porque a Bíblia diz que Saul está a perseguir Davi. Davi apercebe-se disso, os seus espias veem isso, então ele vai, e eram 3.000 homens contra ele, não dava para enfrentar, não dava para lutar, então ele esconde-se no fundo de uma caverna. E as cavernas naquela altura tinham animais selvagens, então não era muito seguro ir muito para o fundo da caverna, mas eles, para salvar a sua vida, lá vão para o fundo da caverna, orando para que não seja a toca de um leão ou de um urso. E no meio de todas as cavernas daquela região, a Bíblia diz-nos que Saul estava com o exército e tem que ir à casa de banho. Esta expressão, cobrir os seus pés, é bonita, mas quer dizer defecar, literalmente. E Saul, quer dizer, o rei não faz isso na frente dos outros, porque os reis não fazem essas coisas. Aliás, acho que é a única vez na Bíblia que fala sobre alguém fazer isto. E então ele diz: olha, deixa todo o exército, olha, ficam aqui na porta da caverna e eu vou entrar só onde fique escuro, pronto, ninguém me vê e faço o que tenho a fazer. E quando tu entras num lugar muito escuro, os teus olhos não estão habituados à escuridão, vem lá de fora, tu vês muito pouco, mas ele só queria mesmo aquilo. Só quem é que estava no fundo dessa mesma caverna? Já com os olhos mais habituados à escuridão, já lá mais ao fundo, Davi e os seus homens. E aquilo que os homens de Davi lhe dizem é muito lógico, é muito humano, é talvez o conselho que eu fosse dar a Davi. Disse: Davi, isto tem que ser de Deus, isto é um sinal de Deus. Davi, em todas as cavernas daqui, Saul vai entrar nesta, e vai entrar sozinho, e está ali de cócoras, de costas para nós. Davi, olha, Davi, é só cortar-lhe a cabeça, levar lá fora diante do exército. Davi, tu sabes, o exército gosta mais de ti do que de Saul. O povo gosta de ti. E quando eles virem isto, o povo vai entender: não, isto foi Deus que entregou Saul nas mãos de Davi, e então Davi, tu vais ser aclamado rei já aqui. Irmãos, e tudo aquilo Davi foi pensando e chegou perto de Saul, cortou-lhe um pedaço do seu manto, e a Bíblia diz que lhe pesou o coração, que ele se arrependeu, que ele voltou para trás e disse: olha, eu não vou fazer nada disto. No capítulo 26 acontece uma coisa semelhante. Ele invade o acampamento, fica do lado de Saul, e ali ele estava com um dos seus generais, e um dos seus generais ele diz-lhe: Davi, eu sei que tu és um homem religioso, eu sei que tu tens essa coisa de que Deus é que vai tirar Saul do reino e que tu não podes matá-lo. Davi, eu respeito isso, mas Davi, Deus não falou nada comigo. Eu posso matar Saul, eu espeto-lhe aqui a lança no chão. A Bíblia diz, ele diz: olha, eu espeto-lhe, só tem que ser uma vez. E novamente todo o exército vai vir até ti. E Davi dessa vez tem a mesma frase que ele tem agora: não vou ser eu a fazer isto. Davi era um homem que sabia o que era a dependência de Deus. Davi era dependente de Deus em todas as coisas.
Davi sabia que tinha sido chamado para ser rei de Israel. Davi sabia que o seu tempo ia chegar, mas Davi não ia fazer isso pelas suas próprias mãos. Mais tarde, inclusive, é quando Saul morre, Davi fica a reinar sobre Judá e durante 7 anos ele reina apenas sobre uma das tribos. Ele não toma as outras 11 tribos à força. Ele ficava sempre à espera que Deus fizesse as coisas acontecer. E é extraordinário ver isto na vida deste homem, porque há quem seja dependente de Deus quando não tem nada. Eu sou pobre, sou doente, sou isto, então eu dependo de Deus. E a pessoa diz, bom, que alternativa tens? E quando a pessoa conquista, e quando a pessoa alcança, e quando a pessoa ganha os seus próprios meios, e quando a pessoa é capaz de andar pelas suas pernas, muitas vezes diz, bom, agora Deus, obrigado pelo que fizeste até aqui, agora daqui até à eternidade estou por minha conta, e no meu último suspiro a gente torna a falar. E muitas pessoas obviamente não o dizem desta forma, mas a nossa forma de agir muda. E nós perdemos esta dependência de Deus. Quantas pessoas na pobreza, na enfermidade, nos anos de solteiro, que também é um tempo de sofrimento, quantas pessoas nessa fase da vida são dependentes de Deus e oram a Deus e buscam a Deus, Deus dá-me aquela mulher, Deus, e ora e jejua, e depois que casa, bom, agora como é que eu lido com a minha vida de casado? Agora, olha, eu tomo conta, Deus já respondeu à minha oração. Não, eu preciso de um emprego e venho para reuniões de oração e até jejuo, porque eu preciso de um emprego, e quando Deus me dá um emprego, oh, glória a Deus, não me venham falar de ofertas, nem de dízimos, nem de ir à casa do Senhor, porque eu estou muito cansado com este emprego abençoado que Deus me deu e agora estou por minha conta. E claro que nós não o fazemos, a maioria das vezes, com esta linha de raciocínio, mas é isto que se passa aqui dentro. E Davi sabia quando era perseguido, quando era pastor de ovelhas e quando era rei, que quem mandava na vida dele era Deus. Davi não encarava as promessas de Deus como um cheque em branco. Bom, olha, Deus, eu posso fazer o que eu quero, não é? Não. Deus, eu quero fazer como tu queres. Salmo 119, versículo 33 a 35, tem uma expressão maravilhosa. Diz, ensina-me, ó Deus, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho o teu prazer. Davi tinha prazer em ser dependente de Deus. Davi foi ungido rei, o maior rei que Israel jamais teve, mas ele sempre soube que o verdadeiro rei de Israel não era ele, mas era o Senhor. A nós o Senhor nos dá liberdade, a nós o Senhor nos abençoa muitas vezes com bens, com pessoas, com oportunidades, mas em todo o tempo nós precisamos de reconhecer que quem tem controle sobre a nossa vida é Ele e sempre Ele. E quando nos enganamos a pensar, bom, agora eu consigo fazer isto sozinho, nunca nos traz um bom resultado. E por isso este homem é um homem segundo o coração de Deus. Pensa nisto, como é que tu queres que a tua história seja contada? Davi, eu com os netinhos ao colo, avô, conta-me lá outra vez como é que tu ficaste rei de Israel. Bom, então Saul foi a uma caverna fazer o número 2 e então o avôzinho foi lá e... É isto, Davi. É isto que vai glorificar o teu Deus. É esta história. Como é que conseguiste aquele emprego? Como é que casaste com esta pessoa? Como é que aconteceu isto? Como é que aconteceu aquilo? Olha, o resultado final foi bom. Agora, a história foi assim... Pode ser que eu tenha tido uma ligeira intervenção. Pode ser que Deus tivesse um caminho assim e eu tenha-me desviado. Mas o que interessa é o resultado. Não. O que interessa é confiar e depender de Deus. Irmãos, se nós cristãos confiamos a Deus a nossa eternidade, por que é que não devemos de confiar este tempo aqui nesta terra de 80, 90, 100 anos? Como é que podemos confiar na eternidade da nossa alma e não lhe confiar o nosso dia-a-dia aqui neste lugar? Não faz sentido. Bom, deixa-me avançar para o terceiro ponto, para a terceira fase de um Davi que confiava em Deus, de um Davi que dependia de Deus e, em último lugar, um Davi que era submisso a Deus. E eu quero ler rapidamente 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi,
E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os seus filhos. Igualmente do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Vamos ler até aqui. Tu és este homem. A última característica aqui de Davi que eu quero trazer para os irmãos é a sua submissão à autoridade de Deus. Irmãos, hoje em dia, quando nós vemos um dirigente, seja um rei, seja um presidente tirano, que faz o que quer e acontece, há uma crítica da sociedade internacional, há manifestações, as Nações Unidas fazem coisas, muitas vezes invadem com tropas aquele país para libertar aquele povo. Mas não era assim que funcionava nestes tempos. Um rei, nesta altura, era mesmo alguém que fazia tudo o que queria e ninguém lhe dizia nada. Era normal, era como era isto ser rei. O rei faz quem quer, casa com quem quer, manda matar quem quer. Ele é o rei. E, no entanto, Davi, porque sabia que ele não era o rei de Israel, mas sim um rei de Israel, Davi, mesmo sendo rei todo-poderoso, submetia-se à vontade e à disciplina de Deus. Qualquer outro rei a quem o profeta Natã fosse dizer isto, quando ele dizia: eras tu esse homem, a próxima coisa que acontecia era a sua cabeça ser cortada e mandavam-o embora, e o rei dizia: epá, eu fiquei mal disposto com isto. Quem é que ele pensa que é para vir aqui falar comigo? Vai entrar no meu palácio e acusar-me a mim que sou rei? Atira-o para os leões, corta-lhe a cabeça, ou corta a cabeça e depois atira para os leões. Qualquer coisa para mostrar que eu estou chateado. E a gente lembra-se no livro de Daniel, quando o rei se chateava, as coisas que aconteciam. Era mais ou menos assim, para os leões, para a fornalha. Era comum os reis fazerem isto. Mas não Davi. Quando Natã lhe diz: Davi, tu és o homem que fizeste isso. E ele continua a história, e Natã é duro com Davi, e Natã diz-lhe: Davi, o Senhor deu-te tudo. Tu não eras ninguém, o Senhor deu-te tudo. Mas olha, Davi, o que tu fizeste às escondidas, tomar a mulher de outro homem, vai acontecer contigo, mas à vista de toda a gente. E o filho desta mulher que vai nascer agora vai morrer. Irmãos, Davi tinha toda a autoridade para fazer o que ele quisesse com Natã. Mas aquilo que é surpreendente na sua vida é que desde o momento em que estava a pastorear, a lutar com Golias, escondido numa caverna, ou a governar Israel na sua era mais esplendorosa, Davi sujeitava-se à lei de Deus, mesmo quando ele e a sua palavra podiam ser a lei. Davi, mas tu não tens de sujeitar. Davi, mas tu podes fazer o que tu quiseres, Davi, mas tu és livre. Salmo capítulo 51, versículo 3, traz a expressão mais intensa do coração de Davi nesta hora, quando ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Irmãos, hoje em dia o valor mais exaltado na nossa sociedade ocidental é a liberdade. Liberdade. LGBT tem a ver com liberdade, ideologia de género tem a ver com liberdade, casamento homossexual tem a ver com liberdade. Minha filha de 2 anos estava a ver uns vídeos no YouTube e aquilo aparece depois anúncios no meio. E aparecia um anúncio que eu pensei que era artigos de higiene feminina, porque aparecem 2 miúdas a saltar, a correr, com o sol a brilhar, e eu tenho 3 filhas, portanto, conheço essas coisas. Mas não, o anúncio era a pílula do dia seguinte, que é aquela pílula quando a mulher acha que está grávida, toma e aquilo imediatamente aborta. E o slogan das miúdas a correr e a brincar e a estudar na faculdade é: olha, a vida é tua. Epá, uma noite de loucura não vai poder estragar o teu futuro e tens de pensar na tua carreira. O que me chocou, essa pílula já existe há muitos anos, o que me chocou foi a alegria com que se falava daquilo. E por detrás de tudo a gente pensa, olha, e diz: é o quê? Qual é a mensagem? Tu és livre. Tens liberdade. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. É um dos maiores slogans a favor da liberalização do aborto, da eutanásia, etc, etc.
E, no entanto, Davi sabia que não era bem assim. O que é que tu fazes quando tu podes fazer o que tu queres? Quando ninguém vê, quando ninguém sabe, quando tu és livre. Porque às vezes somos ainda menores de idade, não podemos, não temos carta de condução, não somos casados, não temos casa própria. Não... Mas e quando podemos? Às vezes somos empregados, mas e quando somos patrões? E quando somos empresários? E quando o poder está nas nossas mãos, o que é que nós escolhemos fazer? Irmãos, muitas vezes nós vemos governantes corruptos e é fácil julgar, dizer como é que podem fazer aquilo, em vez de estarem a servir a sociedade. Depois podemos olhar para a nossa vida numa escala micro, muito mais pequenina. Perceber que talvez a gente também use a autoridade e o poder e a liberdade que o Senhor nos dá para fazer coisas que não agradam ao Senhor. E o fascinante na vida de Davi é que ele se submete à lei de Deus, à palavra de Deus, quando não precisava de o fazer. E a história seguinte a esta conversa com Natã é muito emotiva, quando Davi pede perdão a Deus, quando Davi vai para jejum, para oração, o seu filho morre. Ele se levanta, toma banho, vai comer e os seus servos estão surpreendidos, dizem: Davi, mas quando a criança era viva, tu parecia que ias morrer e agora dissemos que a criança morreu e tu ficas na boa? O que é que se passa, Davi? Ele disse: não, eu pedi ao Senhor que tivesse misericórdia, podia ser que o Senhor tivesse misericórdia, mas eu sabia bem o que eu tinha feito, eu ia-me submeter à vontade dele, fosse a vida ou fosse a morte. E em outras ocasiões da vida de Davi, ele é a única pessoa, se eu estiver a falhar de memória, depois o pastor Rui para a semana corrige-me, hoje não, estando eu aqui, mas para a semana ele corrige, mas a quem Deus deixou escolher um castigo. Quando ele fez o recenseamento do povo, quando Davi se esqueceu de quem era a sua confiança e disse: quero contar o exército, eu quero saber quantos soldados tenho, eu quero saber quão forte eu sou. E o profeta diz: olha, isso que tu fizeste foi motivo de orgulho diante de Deus e o Senhor vai-te castigar, mas podes escolher. Nunca vi isso. Pode ser isto ou pode ser aquilo. E aí nós percebemos o quão Davi, como era o coração dele. Quão submisso ele era a Deus. E o castigo que ele escolhe, ele diz: olha, eu prefiro escolher, era pragas diante da mão do Senhor, que ele diz: eu prefiro colocar a minha vida e o meu castigo diante de Deus, que é misericordioso, do que diante de homens. Irmãos, eu que sou pai de 3 meninas, se uma filha minha me dissesse aquilo, eu acho que já nem era corrigida. Acho que já ficava a olhar. E eu lembro-me, um pai olha para aquilo, eu lembro-me de dizer à nossa filha mais velha, ela era... até aos 4 anos de idade aquilo foi complicado. E depois até aos 6 também. Depois acalmou. Mas foram anos muito difíceis. E na rua ela fazia as coisas e nós dissemos: olha, não te vamos bater em público, mas quando chegares a casa vais ganhar 3 palmadas. 4. 5. E isto às vezes antes do culto. Íamos para o culto e ao culto e no fim do culto comíamos ali um lanchinho com os irmãos, chegávamos a casa, ela estava a dormir, eu tenho-a no colo, eu lembro até hoje, eu pôs-a na cama, eu já me tinha esquecido, eu: filha, boa noite. Ela: papá, tu disseste que me ias corrigir. E eu: ai. Eu disse: filha, disseste. E eu: pronto, olha, tu depois portaste muito bem o resto do dia, então vai ser só uma. E tipo assim, pronto, já está. Só para não falhar com a palavra que tinha dado, mas como pai, não havia vontade nenhuma daquela correção. E eu acredito que era assim que Deus olhava para Davi, mas olha, é assim que Deus olha para nós também. Agora, faremos bem se aprendermos estas coisas como Davi aprendeu. Onde é que está a nossa confiança, irmãos? Onde é que está a nossa dependência? Onde é que está a nossa submissão? Faríamos bem como Davi em confiar em Deus nos momentos de provação, nos momentos do desafio, nos momentos em que os Golias aparecem. Não ficar tão preocupados com o que os outros dizem, mas ficar preocupado com o que ele diz. É inteligente da nossa parte, como Davi, ter dependência em Deus. Sabendo que as suas promessas não falham, mas sabendo também que os caminhos dele não são os nossos. Às vezes são misteriosos, às vezes são demorados, mas são muito melhores que os nossos. E finalmente, é importante, irmãos, conforme Deus nos exalta, nos abençoa, nos engrandece, nos dá as coisas que nós lhe temos pedido para Ele nos dar, nós continuarmos a deixar-nos ser moldados, corrigidos e ensinados por Ele. Dizer: Deus, tudo o que tens feito na minha vida é fantástico, mas Tu continuas a ser o Senhor. Tu continuas a ser Deus. Eu posso ser pastor, posso ser bispo, posso ser pai, posso ser avô, posso ser empresário, posso ser rico, milionário, mas a minha vida continua nas Tuas mãos. E eu sujeito-me
e submeto-me àquilo que tu quiseres, Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela riqueza que encontramos, Senhor, de histórias de homem como Davi, Senhor. Homens que eram exatamente como nós, sujeitos às mesmas coisas que nós, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, pelo que fizeste na vida dele e por aquilo que tens feito nas nossas vidas, Senhor. Deus, eu peço que aquilo que nós ouvimos, escutámos, partilhámos esta manhã acerca da vida de Davi, Senhor, possa servir de inspiração para nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa trazer realidade, possa trazer, Senhor, na prática o que esta história, o que estes princípios simbolizam e significam para nós aqui hoje, Senhor. Para também nós aqui sermos homens e mulheres conhecidos por sermos segundo o coração de Deus. Não perfeitos, mas confiantes, dependentes e submissos de Ti e do Teu Espírito até que Tu voltes, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pastor Rui, obrigado pelo privilégio, obrigado aos irmãos.